João, capítulo 6. Nós leremos a partir do verso 60. Antes de ler, uma das coisas que a gente percebe no ser humano, de uma forma geral, é que ele é muito empolgado com a questão de números. Existe algumas pessoas famosas que têm milhões de seguidores nas redes sociais. Eu me admiro muitas vezes quando recebo a informação da quantidade de pessoas que seguem outras personalidades, pessoas do mundo artístico, pessoas famosas por um ou outro motivo, políticos. Diferentemente era o Senhor Jesus Cristo. Nós vamos ler o texto a partir do capítulo 6, a partir do versículo 60. Veja o que nos diz a palavra. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andava com ele. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12? Contudo, um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Certa ocasião eu estava conversando com uma senhora muito religiosa aqui dessa cidade. Ela não vive mais, muito idosa, e ela era muito religiosa. E eu estava compartilhando com ela a palavra do Senhor, como uma Bíblia era em 2 volumes que havia na sua casa. Não eram os 2 volumes, me refiro assim, o Novo e o Antigo Testamento, o Antigo e Novo Testamento. Mas a Bíblia era tão grande e as letras que num volume só não ficava, dividido em 2 volumes. Ficava ali na estante, lá na sua casa, na sua cozinha. E eu peguei aquela Bíblia e pude ler algumas passagens com aquela senhora. E uma das passagens que eu lia falava Isaías 45, 20, quando o profeta declara ali, ele denuncia a idolatria, dizendo que nada sabe, nada entende, aqueles que conduzem as suas imagens em procissão e rogam ao Deus que não pode salvar. E eu li esse texto na expectativa de que ela pudesse compreender a verdade de um único Deus, de um único Senhor e Salvador, e da loucura que é a idolatria. E aquela senhora me dizia: mas pastor, eu acho tão bonito quando vejo aquela multidão de gente na rua, aquela multidão daquelas pessoas.
Eu digo, não importa se é bonito ou se é feio, a questão é que não é bíblico. Isso não tem a sustentação das Escrituras. Jesus nunca se empolgou com essa questão de números, absolutamente. E esse texto deixa isso muito claro. Ele vai denunciar aqui que existe um número muito grande de pessoas, de seguidores, chamados aqui de discípulos, que estavam seguindo a Jesus com segundas intenções, com espírito interesseiro. Não havia uma genuína conversão. Estavam atrás das bênçãos do Senhor Jesus Cristo e não de um Senhor para suas vidas, e não de um Deus santo, a que eles pudessem seguir para ter uma vida de santidade também, de obediência. E a real motivação dessa multidão que estava seguindo aqui foi confrontada pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele, que é onisciente, conhecedor do coração dos homens, nunca se deixou enganar por multidões. Veja o que diz o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Veja a reação das pessoas após o Senhor Jesus Cristo fazer declarações gloriosas. Eu me maravilho quando leio acerca daquilo que Jesus tinha dito, que essas pessoas chamaram de duro discurso. Esse episódio desse texto, o contexto nos mostra que Jesus tinha realizado um milagre extraordinário, que foi a multiplicação dos pães. As multidões estavam ouvindo há bastante tempo, e ele decidiu fazer aquele milagre. Após a realização daquele milagre, já quiseram fazer do Senhor Jesus Cristo um rei. Eles esperavam um Messias, um Cristo que viesse para reinar politicamente para eles, libertá-los do Império Romano, e assim que eles pudessem estar por cima. E quiseram logo fazer ao Senhor Jesus Cristo rei. Mas o Senhor Jesus não admitiu isso. Ele vai dizer, nesse tempo, que o seu reino não era deste mundo. Ele veio a este mundo para morrer. Ele veio a este mundo para dar a sua vida em favor dos pecadores. Ele veio interceder junto ao Pai pelos pecadores. E isso custou a sua vida. E isso ele vai mostrar aqui, repreendendo aquela multidão. Observe o verso 26 do texto. Não foi lido, está nos versos anteriores. Capítulo 6, verso 26. Diz a palavra do Senhor: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais, não porque vistes sinais, mas porque comestes do pão e vos fartaste. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. Qual é o significado disto aqui? Jesus repreende aquela multidão, dizendo: vocês estão atrás de mim, não porque vocês entenderam o sinal, não porque viram o sinal da multiplicação dos pães, que simbolizava o pão espiritual, que é o Senhor Jesus Cristo, aquele que verdadeiramente dá vida aos homens. Eles estavam atrás, era desse pão comum que nós conhecemos. Jesus tinha fartado aquelas pessoas, acharam muito bom, e foram atrás do Senhor Jesus. E Jesus então lhes adverte: trabalhai, se esforcem, não apenas por esta comida que perece. O trabalho é uma coisa digna. Deus é o autor do trabalho. Jesus Cristo disse em certa ocasião: o meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Desde o início da criação,
a Bíblia diz que Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Trabalha até também pelos ímpios. A sua graça tem um sentido comum também, pois a Bíblia diz que ele faz nascer o sol sobre todos e faz chover sobre todos, mesmo sabendo ele que a grande maioria não irá reconhecer. Mas ele é bom, e por isso ele faz assim. E Jesus Cristo estava ali, naquela multiplicação dos pães, simbolizando que ele é o verdadeiro pão que desceu do céu e que dá vida ao mundo. E mais adiante ele vai dizer: quem de mim se alimenta, de mim viverá. E foi essa a mensagem, quando ele disse que seria o sacrifício lá na cruz. Ele ofereceria a sua vida, que é a sua carne, é a verdadeira comida, o seu sangue é a verdadeira bebida. Isso é o sentido espiritual. Ele veio se oferecer pela graça de Deus em nosso lugar, para nos conceder o dom da vida eterna, o perdão dos nossos pecados, a salvação das nossas almas. E esses homens, depois de ouvirem acerca disso, disseram: duro é esse discurso. O que era duro, meus amados irmãos, não era o discurso, dura não era essa mensagem. O que era duro era o coração daquelas pessoas. Dura era a incredulidade, a insensibilidade daquelas pessoas, o engano daquelas pessoas com a religiosidade delas. Eram falsos seguidores. Não havia genuína fé, crença no Senhor Jesus Cristo. O pecado tinha cegado aquelas pessoas e estavam seguindo ao Senhor Jesus Cristo com espírito interesseiro. Infelizmente, isso ocorre nos dias atuais, numa proporção também muito grande. Quando você vê igrejas, você vai ver isso muito na televisão, não é? Você vai ouvir falar de multidões, de milhares e milhares e milhares de pessoas. Vá lá e pergunte o que é que essas pessoas estão buscando. Se é de fato o Cristo Santo das Escrituras, o Senhor soberano. Se elas estão buscando arrependimento dos seus pecados, salvação para suas vidas. Não, estão atrás de milagres, estão atrás de bênçãos, estão atrás de prosperidade financeira, estão atrás de curas, mas não estão atrás do Deus soberano e santo das Escrituras. Por isso o Senhor Jesus Cristo denunciou aquelas pessoas. Acharam duro o seu discurso. Não foi duro, mas o coração é que era duro daqueles seus ouvintes, e o pecado é que faz isso. Veja aí mesmo no Evangelho de João, no capítulo 1, João capítulo 1, tão conhecido versículo, diz a Bíblia, 10 e 11, o verbo, se referindo a Cristo, estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Se você virar a página para o capítulo 3, veja o que diz o versículo 19. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quando Estevão pregou a palavra ali em Jerusalém, a Bíblia diz que as pessoas rilhavam os dentes contra ele. Tamanha ira, tamanha raiva, tamanho ódio contra a palavra de Deus. E Estevão falava do glorioso Salvador Jesus Cristo. Começou uma mensagem tão gloriosa. Por 3 domingos nós expomos aquela mensagem aqui. Ele começou desde Abraão, mostrando os patriarcas, mostrando os profetas, falando da palavra de Deus, apontando para Cristo
E aquelas pessoas ficaram iradas ao ouvirem. O que é isto? É o pecado. É a dureza do coração. A Bíblia diz que Jesus veio para os seus, mas os seus não o receberam. E aqui nesse contexto, capítulo 6, na Galileia, rejeição quase que absoluta do Senhor Jesus Cristo, da parte da grande maioria, foi total, foi absoluta a rejeição. A luz veio, mas os homens, diz a palavra, amaram mais as trevas do que a luz. É assim que se encontra o mundo atualmente também. Nada mudou. A iniquidade tem se multiplicado. Poucos têm dado ouvido à santa palavra de Deus. E muitos, a grande maioria, quando ouve, fica ofendida. Veja o que diz o versículo 61, voltando a João 6, 61. Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Veja só, ficaram escandalizados, ficaram ofendidos. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, vai declarar que a palavra de Deus, o Evangelho, é cheiro de vida para aqueles que creem, é cheiro de morte para aqueles que não creem. O Evangelho é uma boa nova, é uma boa notícia, de fato, para aqueles que se arrependem e creem. Mas para aqueles que rejeitam, ele tem uma péssima notícia. A ira de Deus se permanecerá sobre aqueles que se rebelam contra a sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo aqui, após pregar, viu essa manifestação de indiferença total. Ele veio do céu como pão da parte de Deus, que daria vida ao mundo. E ele diz aqui no versículo 62, que será, pois, quando vir o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? Então, ele estava no céu, e a Bíblia diz que esse pão veio do céu para dar vida ao homem. E este pão que veio do céu, o Senhor Jesus Cristo, tornaria outra vez, voltaria após a sua morte, após a sua ressurreição. Depois de 40 dias aqui, ele foi assunto aos céus, houve a sua ascensão, ele foi elevado. Este pão, ele disse: o que diria vocês se vissem esse subir, ser exaltado? Porque ele foi exaltado para assumir uma posição de juiz, embora nesse presente tempo ainda interceda pelos pecadores, ainda opera na sua missão de salvar pecadores. A exaltação de Cristo lhe deu uma posição de juiz, e um dia ele há de julgar a toda a raça humana, e ele não terá por inocente aqueles que rejeitaram a sua palavra. Diz o versículo 63, veja que versículo tremendo: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. A carne aqui que ele se refere é a natureza humana. Não tem nenhuma condição o homem por si mesmo, no seu estado natural, de compreender, de entender a verdade de Deus. É por isso que nós sempre rogamos ao Senhor que abençoe a transmissão, abençoe a recepção da palavra. Porque sem esse agir do Espírito Santo, o homem na sua carne, ou seja, a sua natureza humana, o seu mero entendimento é extremamente limitado, não tem capacidade de entender a verdade do Senhor. Isso está muito claro nas Escrituras. Eu quero
ler com vocês Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11, veja nas palavras do Senhor Jesus Cristo esta verdade. Mateus 11, 25. Diz a palavra: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Que verdade tão tremenda. A religiosidade do homem, por mais que ele seja afinado com a sua tradição religiosa, não lhe dá a capacidade por si mesmo de fazer entender a verdade. Nicodemos é um exemplo disso. Isso está registrado aqui no capítulo 3 do Evangelho de João. Jesus Cristo disse a ele: és mestre em Israel e não entendes essas coisas? Ele imaginava diferentemente a obra salvadora do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, admirando o Senhor Jesus Cristo, chegou a declarar: mestre, ninguém pode fazer isso que tu fazes, se não for da parte de Deus, não vier da parte de Deus. Essa afirmação meramente não tem qualquer valia para a salvação do pecador. O Senhor Jesus Cristo disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus, você não pode entrar no reino de Deus. Há uma dependência absoluta, total, e esse texto vai mostrar um pouco mais adiante, João 6, do homem em relação à graça de Deus, dela agir na sua vida para que ele possa compreender a verdade do Evangelho e assim ser salvo. Então Jesus diz aqui que isso está oculto a sábios e entendidos, pessoas soberbas, orgulhosas, que não se quebrantam, acham que sabem tudo, se orgulham da sua própria religiosidade, chegam mesmo a dizer: nessa eu nasci, nessa eu vou morrer. Jesus confrontou religiosos desse tipo, a saber, principalmente escribas e fariseus, que rejeitaram, na grande maioria, a sua palavra, porque eram soberbos, não se quebrantavam, não reconheciam os seus pecados, e por isso a verdade do Evangelho estava oculta àquelas pessoas. Eram como estas aqui de capítulo 6 de João, duras de coração. Voltando a João capítulo 6, o versículo 64 diz: contudo, há descrentes entre vós, pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. Jesus não se engana. A palavra do Senhor nos diz que Ele conhece o homem no seu íntimo, no seu coração. Quando Ele realizou aquele milagre em Caná da Galileia, registrado no Evangelho de João, o capítulo encerra dizendo que muitos creram nele, mas a Bíblia diz que Jesus não se confiava. Jesus não dava credibilidade àquela fé. Era uma fé temporal, era uma fé momentânea, não era uma fé genuína, não era uma fé salvadora. A Bíblia diz que Jesus não se confiava, porque conhecia os seus corações. Cedo ou tarde, essas pessoas iriam voltar atrás, como nesse texto aqui nós contemplamos. Então, diz a Bíblia que Jesus conhecia a todos. Versículo 65. E prosseguiu: por causa disso é que eu vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim, se pelo Pai
não lhe for concedido. Veja aí aquilo que tínhamos dito, a dependência que o homem tem. O Senhor Jesus Cristo reforça aquilo que já tinha dito anteriormente nesta mensagem para aquela multidão. Veja o versículo 44, João 6, olha aí na sua Bíblia. Jesus diz: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Veja isso no versículo 37 também: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. Que palavras gloriosas, que conforto, que segurança nós encontramos, meus irmãos, nessa verdade das Escrituras, que Paulo vai chamar de a eleição do povo de Deus. A Bíblia está mostrando claramente aqui a quem pertence a obra salvadora. A obra salvadora pertence ao Senhor. Nos versos anteriores desse texto, nós vamos compreender também essa verdade, quando o Senhor Jesus Cristo declarou àquelas pessoas, no verso 27, trabalhai, não apenas pela comida que perece, mas pela aquela que permanece, o qual o vosso Pai, veja aí o versículo 27, vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E aquelas pessoas não entenderam, e eles disseram, o que nós faremos? Jesus falou num trabalho, ele disse, o que nós faremos para realizarmos a obra de Deus? Veja aí a resposta do Senhor Jesus Cristo, verso 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Esse crer, que creiais, o Senhor Jesus Cristo declara que essa é uma obra não do homem, é a obra de Deus. A obra de Deus é esta, que creiais no seu Filho amado Jesus Cristo. Então, ninguém pode vir a Cristo se pelo Pai isso não for concedido, se pelo Pai não for enviado. Isso é uma verdade gloriosa da palavra. E lá no livro de Jonas nós vamos encontrar essa afirmação, quando Jonas diz lá no capítulo 2, versículo 9, ao Senhor pertence a salvação. Ele diz isso encerrando a sua oração, quando se encontrava ali no ventre daquele grande peixe, completamente humilhado, completamente quebrantado por conta da sua rebeldia e do seu pecado, e ele sentiu-se ali no próprio inferno. Ele desceu ao abismo profundo, e ali ele estava todo enrolado por aquelas algas, aquelas plantas ali do grande mar, e ele naquela agonia triste, sentindo-se afogado, completamente triste, a ponto de morrer. Ele clama ao Senhor, ele faz orações a Deus, citando os salmos, e naquela angústia profunda, o Senhor o ouve. Ele diz que na minha angústia eu clamei ao Senhor, e naquele desespero total, ele declara, a salvação pertence ao Senhor. É justamente neste momento que o peixe o vomita lá na praia, quando ele faz essa tremenda declaração. É isso que o Senhor Jesus Cristo está declarando aqui: ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. A salvação, do início ao fim, ela pertence ao nosso Deus, para que para Ele seja toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. O texto segue dizendo, verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele.
depois que ouviram isso, esse sermão, que disseram: que duro discurso é esse? Diz a Bíblia, muitos dos seus discípulos. A palavra discípulo significa seguidor, aluno. Ele tem esse sentido geral, mas sabemos que também tem um sentido restrito àqueles que verdadeiramente seguem a Cristo. Mas muitos eram tidos assim, como discípulos, seguidores do Senhor Jesus. Mas houve aqui uma apostasia quase que total. Diz o texto, já não andavam mais com ele. Pedro fala sobre a apostasia lá na sua segunda carta. Abra lá, quase no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. 2 Pedro, capítulo 2. Essa atitude aqui, Pedro faz referência a essa atitude desses discípulos e de outros mais, não só naquele tempo, mas nos dias atuais. Veja como Pedro se refere a isso. 2 Pedro capítulo 2, versículo 20. Portanto, se depois de terem escapado das contaminações do mundo, mediante o conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro, pois melhor lhe fora nunca tivessem conhecido o caminho da justiça, do que após conhecê-lo, volverem para trás, apartando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Com eles aconteceu o que diz certo adágio verdadeiro: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se no lamaçal. O cão voltou ao próprio vômito. Eu lembrei de Judas. Jesus Cristo disse: um dentre vós é um diabo, um cão. Aqui está, portanto, alguns, né, não tiveram uma genuína conversão, mas tiveram um conhecimento da verdade. Houve mudança em suas vidas, mas não um milagre verdadeiro do novo nascimento. E isso existia nesse tempo. É citado aqui o exemplo dessa grande multidão, é citado o exemplo de Judas também. Paulo cita o exemplo de Demas. Nós poderíamos citar aquela grande multidão que Jesus se refere lá em Mateus 7, 21, que declara que Ele é o Senhor, mas Jesus vai dizer: não vos conheço. Jesus nunca se enganou com números. Ele vê o interior, Ele vê com mais profundidade, Ele vê o coração. Então a Bíblia diz que muitos aqui voltaram atrás. Nos lembra a parábola do semeador, aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Diz o Senhor Jesus Cristo, mas não tem duração em si mesmo. Quando vem a perseguição, vem a angústia por causa da perseguição, vem as dificuldades, logo se escandaliza. Pessoas com uma ideia completamente equivocada sobre o que significa seguir a Cristo. Jesus nunca disse que seria fácil a caminhada, tanto assim que Ele declara: quem quiser vir após mim, pegue a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Essas pessoas não compreenderam esta verdade e por isso ficaram ofendidas. Muitos já tiveram aqui nas fileiras desta igreja mesmo, no hall de membros da nossa igreja, e hoje servem a Satanás. Estão no mundo, estão dando evasão à sua natureza pecaminosa. Faltou, entre outras coisas, a genuína conversão. Alguns, de fato, chegam a ser convertidos e depois se enveredam no caminho do pecado, mas estes certamente terão a graça do arrependimento, voltarão aos pés do Senhor. Nós temos pessoas aqui assim, que já tiveram essa experiência em suas vidas, mas a fraqueza espiritual se dá principalmente porque
muitos têm desprezado os meios que Deus estabeleceu na sua palavra para o fortalecimento espiritual, para o crescimento na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. A Bíblia tem sido deixada de lado, a oração tem sido deixada de lado, a congregação tem sido deixada de lado. E quando nós deixamos de congregar, deixamos de ler, deixamos de orar, deixamos de ouvir, nós estamos num caminho muito perigoso de apostasia espiritual. O texto diz, portanto, que muitos o deixaram. E o versículo 67, Jesus agora chama a atenção dos seus apóstolos. Veja o que ele diz. Então perguntou Jesus aos 12: porventura quereis também vós outros retirar-vos? Eu acho interessante isso aqui. Isso nos faz lembrar um livro do pastor Josafá Vasconcelos. Se não me engano, um livreto chamado Odor de Deus. O texto diz aqui, não é, que muitos de seus discípulos deixaram. E agora ele se refere aos 12. E vós também não queres se retirar. E o que diz o pastor Josafá naquele sermão, ele diz que parece que o Senhor Jesus Cristo percebeu que entre os 12 podia ter surgido algum pensamento também de recuarem. Foi uma colocação que ele fez. O texto não diz assim, mas ele fez essa colocação, né? Talvez até para trazer essa verdade mais contundente para aquelas pessoas, prová-los. E ele imaginou, né, dizendo, o pastor Josafá na sua mensagem, que aqueles homens pensaram assim: se o mestre não maneirar a barra, não vai ficar ninguém. Veja a maneira que ele se expressou, né? Se ele não facilitar mais um pouco aí, se ele não maneirar o discurso dele, não vai ficar ninguém. Então, imaginando, dizia o pastor, que eles pensaram assim, Jesus se dirige a eles: e vós também não quereis retirar-vos? Veja que coisa impressionante a resposta de Pedro. Versículo 68. Respondeu-lhe Simão: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Muitos, a maioria ali, estavam seguindo por interesses pessoais. Quase ninguém para a glória de Deus. Aqui sim há uma manifestação de um sentido real, de um discípulo autêntico. Note bem, não é do discípulo perfeito, impecável. A resposta de Pedro foi: para quem iremos? Ou seja, ele se referiu à pessoa de Cristo, dizendo que não há outro. Nós não estamos aqui interessados nas coisas que tu tens para nos dar, mas para quem iremos nós? Somente tu tens as palavras da vida eterna. Eles estavam interessados no Evangelho, eles estavam interessados na salvação, eles estavam interessados na palavra que dava vida. Por isso disse Pedro: para quem somente tu tens. Esse mesmo Pedro vai dizer lá em Atos 4:12: em nenhum outro há salvação. Não existe nenhum outro nome a ser dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Só o Senhor Jesus Cristo. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Portanto, o interesse de Pedro era um interesse autêntico, era genuíno. Somente o Senhor Jesus Cristo poderia preencher, dar sentido à sua vida. Não existe nenhum prazer
aqui na terra não existe riqueza, não existe absolutamente nada que possa ser comparado à pessoa do Senhor Jesus Cristo. E o texto encerra, e nós também encerramos, quando o Senhor Jesus Cristo declara 70 e 71. Replicou-lhe Jesus: não vos escolhi eu em número de 12, contudo um de vós é diabo. Referia-se ele a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque era quem estava para traí-lo, sendo um dos 12. Que declaração forte essa do Senhor Jesus Cristo. Não escolhi vocês em número de 12, entretanto um de vós é um diabo. Judas era tão mau caráter que Jesus chegou a fazer essa declaração: um dentre vós é um diabo. Mas ele não diz aqui a essas pessoas quem era. Então isso causou um impacto profundo ali nos seus ouvintes. Esta palavra foi para que cada um também tomou para fazer um autoexame. Estavam sendo provados naquele instante. Mais adiante na ceia, quando o Senhor Jesus Cristo vai declarar que haveria de ser traído, eles lembraram certamente desta palavra e chegaram a dizer: quem por acaso sou eu, Senhor? Judas, ele tinha toda a aparência de um crente. Tem pessoas que estão na igreja e têm a aparência de crente, e tem discurso de crente, e tem gestos de crente, e tem a maneira de ser de crente, mas não é verdadeiramente convertido. É como aqueles que por algum tempo, não é, fica na igreja, mas depois o cão volta ao seu próprio vômito. A porca lavada volta ao seu lamaçal. Se não houver uma mudança interior no caráter, vai continuar porca, vai continuar cão. Pode até ser batizado, pode até exercer liderança. Judas era um dos 12 apóstolos, mas não era verdadeiramente convertido. Então nós temos que fazer autoexame. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Charles Spurgeon disse que a profissão de fé sem a graça de Deus é a pompa de uma alma morta. Não tem qualquer valor. Você pode ter dado a melhor profissão de fé, você pode ter sido batizado há muito tempo, você pode ter muitas atitudes de um cristão e não ser genuinamente cristão. É a palavra de Deus que nos sonda, é o Espírito Santo que usa a palavra para nos prescrutar, para trazer ao nosso coração o entendimento sobre aquilo que realmente somos. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, disse o Senhor Jesus Cristo, que está nos céus. Essas pessoas chegaram tão perto do Senhor Jesus Cristo. Judas chegou tão perto, ele morou por 3 anos com o Senhor Jesus. Há um hino no nosso cenário que diz: tão perto do reino, mas sem salvação. Que nesta noite o Senhor esteja usando a sua santa palavra para trazer reflexão a cada um que se encontra aqui, a começar de mim. Todos nós necessitamos ser sondados pelo Espírito Santo de Deus por meio da palavra. Que o Senhor esteja abrindo os nossos olhos. Por que eu estou aqui? Por que estou seguindo ao Senhor Jesus Cristo? Será que eu não estou também com outros interesses? Ou eu estou seguindo a Cristo para a glória dEle, para que o sangue dEle receba a recompensa, para que cada gota de sangue que Ele derramou seja glorificada, para o louvor da sua glória? Eu estou seguindo ao Senhor Jesus Cristo? Ou simplesmente para que Ele me livre de alguns problemas desta vida,
ou simplesmente para que Ele me livre, né, da condenação do inferno. Não, a Bíblia diz que tudo nós devemos fazer para a glória de Deus, pois para a glória de Deus nós fomos criados. Que Deus aplique esta palavra em cada coração, que Ele esteja levando a cada um de nós a sua presença nesta noite aqui, para refletir como é que nós estamos. Examine-se o homem a si mesmo. Que Deus opere em sua vida para o louvor da sua glória, em nome de Jesus. Amém.